E o que quer dizer? Como começou essa ideia das escritas exóticas? Porque exótico, quando você me fala escritas exóticas, eu imagino uma escrita com sushi, assim, já bem exótico. Por que exótico? Qual é a melhor posse? Eu falo, gente, vocês têm que ver com quem vocês querem ter aula. E, ixi, agora me fugiu o nome do livro. Documentoscopia. Eu também me confundo. Eu coloco na minha perícia, eu coloco o termo grafodocumentoscópica. Del Pique vai querer me matar. Del Pique vai querer me matar. Olha aí, a briga. Olá, experts! Hoje, quem eu tenho aqui nessa entrevista maravilhosa, o pessoal de grafo já deve conhecer, todo mundo já conhece ele, Samuel Feuerhartmann. Ele que é perito, aposentado da Polícia Federal, já deu várias palestras, várias aulas, muita gente aqui já deve ter feito aula com ele. Então, é autor tanto do livro em conjunto com o Eric, quanto do livro de análise grafoscópica e... Ixi, agora... me fugiu o nome do livro. Documentoscopia. Eu também me confundo nos nomes, Jaqueline. Aquele amarelinho da Milênio. Nem vou cortar, gente. Nem vou cortar isso, porque é natural. É genuíno. Então, ele que é autor do livro, que é obrigatório a todos os peritos, que... traz aí a parte da gênese, traz a parte do genuíno, não genuíno, da análise, para verificar se corresponde ou não. Então, hoje a gente vai conversar sobre grafoscopia, sobre os estudos que ele já tem. Então, eu acho muito interessante, eu convidei o Samuel aqui também, porque eu acho que todos nós peritos precisamos produzir trabalhos. E nada melhor do que trazer uma pessoa que praticamente todos os congressos ele tem um trabalho. Então, eu acho muito legal essa visão dele colocar algo que ele está vendo na prática para um trabalho científico. Então, por isso, muitas perguntas vão ser voltadas a isso, e principalmente as escritas exóticas, que muita gente me pergunta o que é isso, e nada melhor do que chamar o autor do melhor trabalho, mais completo, mais antigo, né, Samuel, das escritas exóticas. Pelo menos eu tenho conhecimento, eu aprendi com ele, então por isso que, para mim, é nada melhor do que chamá-lo para falar aqui no canal. Então seja muito bem-vindo, Samuel. Muito obrigado, Jaqueline, agradeço pelo convite. Então eu vou começar com as perguntas. Tá me escutando bem? Tá tudo certinho? Sim, muito bem. Então vou começar com as perguntas. Então, estava falando aqui dos congressos, a maioria das pessoas conhece Samuel de congressos, então ele sempre dá muitas palestras interessantes. Então, a maioria das vezes o pessoal, quero assistir a palestra do Samuel. Então, assim, eu já ouvi isso no corredor, tá, Samuel? Então, o pessoal, nossa, Samuel, vem, não tem que assistir a palestra dele. Então, assim, é uma das palestras mais concorridas, assim, na sala, sempre lotada, as salas das palestras do Samuel. Então, eu queria saber como que você começou a produzir esses trabalhos científicos? Como que nasce essa ideia? Você vê um caso e fala, vou investigar isso? Como que é? Como que nasce os seus trabalhos científicos? Foi tudo muito gradual. Eu já estou na área há exatos 20 anos. Eu iniciei a carreira de perito federal em 2002. E, de início, como eu sou farmacêutico bioquímico de formação, eu entrei na perícia da Polícia Federal para trabalhar com um laboratório. Mas a gente tinha que ser bastante generalista, tínhamos que ser polivalentes, pois o quadro de pessoal era limitado, então fazíamos perícias de diversas áreas, né? Claro, dentro das nossas possibilidades. Mas, aos poucos, o quadro foi aumentando e a gente pôde se setorizar. E eu acabei optando por trabalhar apenas com a documentoscopia e grafoscopia, que já me chamava bastante a atenção, era muito instigante para mim na época, e essa especialização permitiu melhorar, aprofundar os conhecimentos.
e gradualmente as coisas foram acontecendo. Eu não gosto nem, eu tenho até receio de falar nesses termos, porque pode gerar a ideia de que caíram do céu, acontecendo por acaso, um golpe de sorte, mas seria uma longa história, a gente ia ficar o resto da tarde aqui contando os percalços, as dificuldades, tentativa e erro, mas gradativamente eu comecei a dar aulas como professor em cursos particulares na academia de polícia, e aí é que veio a primeira ideia de, quem sabe, eu nem pensava em publicar um artigo, muito menos escrever algum livro, mas divulgar esses conhecimentos. Agora, o marco, eu diria, o marco divisor de águas, o que marcou mesmo o início dessa vontade, né, dessa fase, dessa época de produzir e divulgar conhecimentos, foi quando eu comecei a coletar escritas, amostras de escritas de voluntários, quase todos meus alunos, escritas normais, assinaturas feitas em condições controladas. Inicialmente, isso era só para eu usar em atividades práticas nas minhas aulas, sempre com o consentimento dessas pessoas, é claro. Mas, gradativamente, fui percebendo que isso me ajudava nas minhas perícias. Comecei a enxergar a grafoscopia e a documentoscopia também de um jeito mais prático, não apenas aquilo que eu lia nos livros, lia em artigos, aprendia em cursos, mas muitas dúvidas, às vezes relacionadas a algum tema, a algum aspecto que não era tratado na bibliografia, pelo menos que eu conhecesse, eu percebi que eu poderia checar em loco nessas amostras de escritas e de assinaturas. E, com isso, comecei a gerar conhecimentos. E, aos poucos, eu fui usando esses conhecimentos tanto em minhas perícias reais, mencionava no meu laudo, realizei um experimento com 100, 200 escritas escolhidas ao acaso e constatei que tal hábito gráfico é bastante raro nessa amostra, tanto então nas minhas perícias quanto nas minhas aulas. E começava a falar para os alunos, olha, eu fiz um teste, não lembro, não percebi ainda se alguém já publicou algo semelhante, mas testei isso e aquilo, e eu percebi, olha, por que não publicar em congressos, livros, artigos, né? E nesse meio tempo também surgiu o estudo das construções exóticas, né, que a gente já conversou, e foi talvez o tema que mais me instigou e tomou o meu tempo, onde eu mais me aprofundei, talvez, e mais gerou conhecimentos. Tanto que eu publiquei um artigo a esse respeito, várias palestras, já fiz pelo menos 2 ou 3 palestras em congressos e palestras para polícias estaduais, né, peritos de alguns estados, e menciono nos livros e também nas minhas aulas, né? Então, eu diria que o momento em que eu comecei a reunir amostras de escritas e assinaturas, foi um momento que eu percebi que poderia sair da teoria e começar a andar mais na prática, de mãos dadas com a teoria, claro, e não apenas ser um consumidor de informações, quem sabe até um retransmissor de informações, mas ser também um produtor de informações. E isso me ajudou em todos os aspectos. Eu acho muito interessante isso, porque muita gente guarda o conhecimento para si. E quando a gente transmite o conhecimento, quando você faz isso, faz um estudo, coloca para palestra, é uma baita de uma responsabilidade, mas você deixa o seu legado aqui. Então, você ensina várias pessoas, aquilo que você aprendeu, você consegue transmitir e fazer com que aquela área que você atua seja cada vez melhor, traga evolução à sua área, a área que você está atuando. Então, você fala, né, das escritas exóticas,
E o que quer dizer? Como começou essa ideia das escritas exóticas? Porque exótico, quando você me fala escritas exóticas, eu imagino uma escrita com sushi, assim, já bem exótico. Por que exótico? Por que desse nome? É muito interessante o porquê desse termo, e de fato eu tenho uma história para contar. Pois Bom, conte. a questão, o estudo das construções exóticas, ou métodos de construções exóticos, ou escritas exóticas, começou já há quase 15 anos atrás, quando eu estava fazendo uma perícia, interessante aquela perícia, comparando uma escrita questionada com a escrita padrão, ambas eram bastante numerosas, enfim, e havia muitas convergências entre elas. Eu já estava pronto para concluir por uma unicidade de punho, mas ambas, naturalmente, né, eram muito variáveis. E naquela época eu ainda sentia um pouco de insegurança com essa variabilidade, pois eu achava importante mostrar no meu laudo palavras, uma da escrita questionada, outra da escrita padrão, o mais semelhantes possível, apontar suas convergências, e isso era muito difícil, tendo em vista a grande variabilidade dessas escritas. E aí, como naquela época eu já estava estudando também um outro tema muito interessante, que é identificação do sentido de traços feitos com canetas, provavelmente foi essa minha curiosidade que me levou a olhar mais atentamente para um acento agudo. Eu poderia dizer que tudo começou com um acento agudo. Primeiro, acho que foi até na escrita questionada, me chamou a atenção o fato de um escritor produzir o acento agudo de cima para baixo, e vi que aquilo parecia ser um hábito constante. Diante de tantos hábitos variáveis naquela escrita, pelo menos esse hábito. E observei que o mesmo acontecia na escrita padrão. E aí veio ainda uma sombra de dúvida quanto à significatividade desse achado. Samuel, só existem duas maneiras de construir um acento agudo, ou para baixo ou para cima. E comecei a pesquisar primeiro comigo, como é que eu construo o acento agudo, e eu sempre conto isso nos cursos e nas palestras. Eu não sabia como é que eu construía o acento agudo na minha escrita. Precisei pegar um papel, uma caneta e escrever uma palavra acentuada, e aí eu descobri que eu fazia o acento para cima, ao contrário do autor daquelas escritas. Mas ainda achei pouco, né? Bom, só tem duas formas. Será que no primeiro momento eu pensei, quem será que está errado? Olha que palavra feia, né? Eu ou ele? E aí fiz uma enquete rápida com alguns colegas e percebi que eles também não sabiam responder prontamente como é que você constrói o acento agudo. Todos precisaram ou pegar um papel e caneta e escrever uma palavra, ou desenhar uma palavra no ar, Eu acabei e todos de fazer concordaram isso. comigo. Eu faço para cima. É inerente isso, é instintivo. A gente não tem o conhecimento total de tudo que a gente faz com a nossa escrita. E aí eu percebi, pelo menos se for um erro, o errado é ele, e não eu, o diferente é ele. E aí eu percebi, estou diante de um hábito gráfico que é constante na escrita dessa pessoa, não havia nenhuma exceção. Aparentemente é raro na população o hábito dele, não o meu, afinal de contas, todas as pessoas a quem eu perguntei ali, talvez uma meia dúzia, um pouco menos, construíam da mesma maneira que eu o fazia. Então, aparentemente é raro na população, claro, depois eu tive a oportunidade de quantificar, hoje eu sei de cor a frequência disso, né, nos meus estudos. 25% das pessoas fazem o acento de cima para baixo, e algumas dessas ainda são variáveis, enquanto que 3/4 da população sempre fazem esse acento de baixo para cima, assim como eu e meus colegas. Mas continuando, e também percebi que estava diante de um hábito gráfico
e se era constante e raro na população, era pouco perceptível. Afinal de contas, nem eu, nem meus colegas nunca tínhamos parado para pensar como é que eu faço o acento agudo. E aí comecei a usar essa informação, e uma coisa sempre puxa a outra, né? Comecei a estudar depois os algarismos. O acento agudo e os algarismos foram os objetos do meu artigo publicado. Mas não parou por aí. Depois eu estendi esses estudos para letras. Inicialmente eu levava em conta nesses estudos apenas o sentido de produção dos traços. Depois eu percebi que não apenas uma construção pode ser exótica, não apenas por apresentar um ou mais traços feitos em sentido oposto ao que a maioria da população faz, e, diga-se de passagem, se fosse para conceituar construções exóticas, seria isso, né? Um caractere com um traço feito no sentido oposto ao que a grande maioria da população costuma fazer. Mas não apenas isso. Mais para frente, eu percebi que não apenas o sentido deve ser levado em conta, mas a ordem de produção. E com isso, eu fui identificando algumas construções exóticas na minha própria escrita. Eu uso umas 5 ou 6. Algumas dessas construções na minha escrita, a letra S foi a primeira que eu percebi, pois é a minha inicial, da minha assinatura, inclusive. Agora, algumas outras letras, é o caso do X maiúsculo, né, do E maiúsculo, eu fui perceber, a ficha foi cair poucos anos atrás, quase uma década depois de eu começar a estudar o tema. Poxa, eu nem sabia que usava uma construção exótica também nessa letra, né? E assim, gradativamente, a coisa foi ganhando corpo, né? Tanto que já além de palestras, já criei um curso, né? Inclusive, eu lembro que você fez parte da primeira turma. Hoje nós estamos na 6ª turma, pela FTA. E em relação àquele curso do qual você participou, eu já consegui ampliar, né? Não sei se você lembra, mas faltou tempo, né? Tanta coisa que tinha para falar. Nós tínhamos, eu lembro que passei alguns apertos, eu tinha programado 9 horas de aula em 3 noites, precisamos de 4 noites. Sim. Eu não achei ruim, não. Passei como aluna, não achei ruim, não. Eu acho que o pessoal gostou, né? Sim. E hoje o curso está com 15 ou 16 horas de duração, e sempre acabando uns 10, 15 minutos mais tarde, né? Tanta coisa se tem para falar. Mas você perguntou também do termo exótico, por que construções exóticas? Bom, aqui não é nada técnico, não é nada semântico, é simplesmente uma preocupação minha. Não sei até que ponto você pensa do mesmo jeito. Eu não me preocupo muito com palavras, eu me preocupo mais com ideias. Sim. Palavras, às vezes a gente emprega uma palavra inadequada, inoportuna, eu acho horrível, não necessariamente o fato de alguém empregar uma palavra inoportuna, eu acho horrível o fato de, às vezes, alguém ser execrado por uma palavra. Vem cá, mas o que você quis dizer? Foi isso mesmo? Sim, foi isso. Tudo bem, aí eu concordo, então você foi inoportuno. Não foi bem isso. E eu já me preocupava um pouco com isso, apesar do politicamente correto ainda estar incipiente naquela época, mas meu raciocínio, como é que eu vou chamar isso? Essa descoberta que eu fiz agora, esse tipo de construção, primeira palavra que me veio à mente, construções raras. Aí eu lembrei que, olha, nós peritos somos muito preciosistas, né? Eu juro que eu fiquei imaginando, vai aparecer um colega perito que vai mostrar um artigo científico publicado lá na Europa, creio que não exista, tá? Mas essa era a minha... Creio que não exista tal artigo, mas
era a minha preocupação. E vai dizer que, olha, qualquer evento para ser considerado raro precisa ter frequência inferior a 1%. E algumas das construções que você chama de raras, de fato, algumas dessas construções têm frequência de 20%, 25%, 10%, 8%. Algumas estão em torno de 1% de frequência, né? E aí eu pensei, de repente a EBNT ou alguma entidade reguladora internacional já definiu o conceito de raro. Essa preocupação veio na minha cabeça. Vamos procurar outra palavra. Incomum me pareceu um termo banal. Vieram outros termos também, peculiar, também pareceu um pouco banal. Outros termos eu descartei logo por talvez serem um tanto politicamente incorretos, construções erradas, construções anormais, construções esdrúxulas. Pô, Samuel, eu uso uma construção dessas na minha escrita, se está me chamando de anormal, de diferente. A pessoa vai ficar tímida agora para falar que ela tem não se preocupa. Para quem disse que não se preocupa com palavras, parece que o Samuel está muito preocupado. Eu não me preocupo com palavras, mas muitas outras pessoas se preocupam. E aí surgiu o termo exótica. E, salvo engano meu, eu acho que é uma palavra que ninguém se importa. Se alguém disser, pô, Samuel, você tem um rosto exótico, você tem trejeitos exóticos, você tem um comportamento exótico. Opa, legal, obrigado. Sempre as pessoas veem, e deve ser visto mesmo, como algo até positivo. Para mim é algo neutro, exótico é algo diferente do demais. E aí eu achei bacana a palavra e comecei a usar isso. E foi pegando, né? Surgiu a oportunidade de fazer uma palestra em um congresso, falei sobre isso, e depois veio o artigo, os livros, as minhas aulas, e parece que o termo pegou, né? Pegou. Então, aí está, resumidamente, a história das escritas, das construções, dos métodos de construções exóticas. Sabe o que eu acho mais interessante desse termo, Samuel? Porque o exótico, ele depende da amostragem. Então, assim, é exótico aqui no Brasil. Então, é exótico dentro daquele estudo que você fez. E se for em outra região, pode ter outro tipo de exótico. Então, é como um rosto mesmo, como um rosto. Aqui no Brasil, por exemplo, pessoas mais claras, loiras, são diferentes, porque a gente tem uma população mais morena. Então, é um pouquinho diferente. Agora, por exemplo, você colocar uma pessoa loira no Japão, essa pessoa é exótica naquela região, porque ali a maioria são pessoas com olho puxado. E o mesmo com a escrita, exatamente uma boa comparação essa que você fez. O que eu venho estudando como exótico é exótico aqui no Brasil. Não vou nem entrar no mérito da língua portuguesa, nem do sistema caligráfico da escrita ocidental, né? Mas em termos de Brasil, talvez em Portugal, em Angola, que também falam o nosso mesmo idioma, o que seja exótico aqui não necessariamente vai ser lá. Eu até acredito que seja, mas não necessariamente. Então, o que a gente está tratando aqui, a princípio, vale para o Brasil, mas pode eventualmente acontecer da mesma maneira ou de formas um pouco diferentes em outros países. Vou falar uma curiosidade. Você colocou, né, que eu fui uma das pessoas que fizeram a primeira turma. E desde que o meu pai ele adquiriu aquele livro verde, né, o livro que você tem com o Eric, ele adquiriu para mim e para ele. E aí, quando ele adquiriu esse livro, ele falou, Jaque, olha que livro magnífico, olha que trabalho legal. E aí ele procurou o seu nome, procurou o nome do Eric e falou, eu preciso fazer aula com esses caras. E aí ele falou comigo, ele falou, Jaque, eu vou fazer, eles estão dando aula no curso tal, eu vou me inscrever porque eu quero fazer aula com eles. Então, assim, é o que eu sempre coloco pro pessoal. O pessoal fala,
qual é a melhor pós? Eu falo, gente, vocês têm que ver com quem vocês querem ter aula. Vocês têm que ver qual é o professor que você gosta da didática, você gosta da visão daquele professor. Então, isso é muito importante para que as pessoas escolham o lugar que elas vão estudar. Porque não é o lugar, não é a instituição, são os professores que fazem a aula. Então, é isso que é muito importante. Por isso que, desde no começo, né, eu não vou falar nomes de instituições, mas desde da primeira aula que eu tive contigo, foi sempre assim, ó, quero ter aula com o Samuel. Então, assim, eu fui procurar porque eu queria muito ter aula contigo. E meu pai também, então a gente foi atrás, né, vamos fazer o curso com esse cara aí. Esse é o cara, então a gente queria fazer contigo. E isso também se aplicou nas escritas exóticas. Quando lançou o curso, eu falei, Samuel, já tô dentro. Não, mas você não quer nem saber o que ele vai falar? Não quero nem saber. Fala o nome do Samuel, me inscreve aí nesse curso. Então, assim, é bem interessante, porque os cursos que o Samuel monta, eu sempre procuro fazer. Então, palestra do Samuel, tô sempre dentro. Então, não é puxando sardinha, não, é porque realmente eu aprecio a sua visão de conhecimento mesmo, de como aplicar o conhecimento. Então, isso é um fator decisivo para a escolha de cursos. E eu sei que você dá aula, né? Você poderia falar um pouquinho mais sobre o curso? De nada. Sim, sou fã. Bom, o meu viés, como professor, como palestrante, até mesmo como perito, é prático. Eu não me sentiria bem apresentando uma palestra, pior ainda um curso inteiro, se eu não pudesse oferecer aos ouvintes conhecimentos que possam ser empregados na prática, e não apenas serem empregados na prática, mas na prática deles. De repente você precisa de um microscópio eletrônico de varredura. Quem é que vai poder comprar um microscópio desses para exercitar um conhecimento na prática? Então, sempre busquei oferecer informações que possam ser úteis na prática realística dos ouvintes. Bom, talvez isso também explique, em parte, né, a grande aceitação que os cursos estão tendo. Mas, atualmente, eu estou trabalhando com esse curso de construções exóticas. Eu acho que daqui a 1 ou 2 meses já vai ser aberto mais um. Se você permitir falar, é pela FTA, Faculdade de Tecnologia Avançada. Nessa mesma faculdade, eu estou dando aula de pós-graduação em perícia judicial, na verdade, voltada para documentoscopia e grafoscopia, né? A gente fala perícia judicial, mas é documentoscopia avançada, né? É o que mais se solicita no judiciário, né? Curso. Pois é. E também, agora eu estou iniciando uma nova modalidade que me atraiu bastante, é onde eu me sinto mais à vontade, aulas EAD gravadas. Talvez você já tenha ouvido falar. É pela FTA também, em parceria com outra instituição, Study Prime, mas estou nesse primeiro curso tratando de algo até muito relacionado com construções exóticas. Seria a mãe das construções exóticas, né? Quem gerou essa ideia de construções exóticas, que é a habilidade de identificar o sentido de produção de traços a caneta, lápis. E é tão necessário. Parece um conhecimento trivial, mas aqui não é o que eu venho observando, é uma das... um dos conhecimentos mais basilares para um perito, né? Porque tudo se baseia nisso, tudo se assenta nesse conhecimento. E, às vezes, eu percebo, assim, que vendo laudos na internet, ou, eventualmente, colegas que me pedem um auxílio, trocando ideias, parece que muitos peritos não têm, ou não dão importância para isso, ou não têm essa habilidade, né? E precisa, portanto, ser desenvolvida. Seja qual for a explicação, é preciso clarear essas ideias.
É uma habilidade importante, é uma análise fundamental, e a capacidade de identificar precisa ser desenvolvida. E eu falo por mim mesmo. Eu venho desenvolvendo a minha habilidade nesse sentido, paulatinamente, ao longo de vários anos, né? Quanto mais eu estudo, quanto mais eu observo, mais eu descubro novidades, né? Às vezes, algumas coisas não são exatamente da maneira que eu pensava alguns anos atrás, também não são o oposto, né? Mas, vamos lá, são um pouco diferentes, e a gente precisa estar evoluindo. Então, eu venho estudando esse tema, sentido de traços, há mais tempo que as construções exóticas, e ainda hoje eu sinto que eu preciso evoluir. Então, acho que dá para estender essa necessidade a todos os nossos colegas, né? E não é à toa que esse foi o tema que eu escolhi para ser o primeiro dessa nova modalidade. Creio que vários outros serão lançados. E, basicamente, essas são as minhas linhas de atuação na área didática, né? Estou aposentado pela Polícia Federal e também faço perícias, abri uma empresa, 3 sócias que moram em São Paulo, e nós 4, então, também atuamos como assistentes técnicos, eventualmente, né? E, felizmente, agora o tempo ficou um pouquinho mais folgado para avançar nos estudos, né? Sim, e eu acho bem interessante essa parte do sentido. É muito interessante porque mostra que a grafo é um exame perceptual. E muita gente acha assim, quando muita gente me procura e fala assim, qual microscópio que eu tenho que comprar? Então, assim, as pessoas acham que o microscópio vai trazer o resultado. E o mais importante está aqui. O mais importante está na sua percepção, na sua visão, e conseguir detectar essas características. Então, não é microscópio. Gente, não invistam. Se você tem pouca grana, investe em curso. Eu acho o melhor investimento que tem. Conhecimento, porque o microscópio ele pode até te ajudar. Compra um Xing Ling, 50 reais, dá para você ver muito, e, assim, muito parecido com o Dinolight que eu tenho, por exemplo, que é um microscópio bom. É o que eu falo também. Né? E assim, eu acho primordial o investimento em conhecimento. E sobre esse negócio das escritas exóticas, eu vou te falar uma coisa que antes de conhecer, antes de ter esse conceito que veio contigo, antes de eu assistir suas palestras, teve um perito que falou uma coisa para mim. Ele falou assim, não, porque o perito mais antigo, muitas vezes ele coloca a bagagem dele, a vivência dele, e vê se aquela característica é comum ou não. Então, ele já estava usando as escritas exóticas antes de você colocar isso no curso, só que só ele usava. Exato. E aí, você colocou esse conhecimento para todos. A pessoa que está começando hoje, ela já vai ter o conhecimento de uma pessoa que já está há anos na área. Isso. Tanto que há muito tempo que eu não uso essa expressão, mas para os meus alunos, eu chamava esse tipo de análise de, como é que era mesmo? Experiência engavetada, arquivada. É como se você adquirisse experiência assim de uma hora para outra e engavetasse para usar quando necessário. Seria o equivalente a experiência de longos anos de um perito que vem trabalhando arduamente nessa área, e eu acho muito venerável, né, muito louvável a experiência dos colegas mais antigos, e certamente eles vão percebendo o que é mais peculiar, o que é mais comum, embora eu digo que em nossa experiência particular, ela deve ser empregada, sim, mas com certa cautela, que ela pode nos enganar. Agora, se você vai para a sua gaveta, e eu tenho atualmente mais de 600 amostras de escritas, e eu pego 100, 200, 300 delas ao acaso, e quantifico a frequência de um determinado hábito, não precisa ser algo necessariamente uma construção exótica, qualquer tipo de hábito, um levantamento de caneta, um alógrafo, uma inclinação, pressão, etc. E quantifico desses 300, 100
possuem tal hábito e 200 não possuem, opa, já estou percebendo que esse hábito não é tão raro assim, mas não é o mais comum. A sua alternativa é a mais comum. Então, é exatamente isso, essa percepção, para você ver como as ideias é que são importantes, não as palavras, né? Exatamente. E ainda bem que você colocou esse gancho da aplicação, que é bem interessante, porque o pessoal fala, escritas exóticas, você vai saber do exótico, né? Assim, não vê a importância disso. Mas eu vou falar para vocês um caso que aconteceu comigo e que cada centavo investido em curso valeu a pena. Foi o seguinte, eu estava fazendo uma mentoria, por isso que eu sempre falo, você vai fazer uma mentoria, faça com alguém que tem um bom currículo, que estudou bastante, porque a mentoria, o que é? Você alugar o cérebro da pessoa. E aí essa minha aluna solicitou uma mentoria, porque ela estava com muita dificuldade de fazer um caso. Esse caso, ela tinha um recibo em que tinha um disfarce gráfico, porque a pessoa não quis colocar a assinatura dela, e ela falava, eu acho que foi ele, só que eu não tenho como falar que foi ele. E aí eu falei, calma. Falei, Camila, você colheu grafismos dele? E ela falou, colhi. E ela tinha utilizado a coleta genérica, né? Por isso ela não se atentou antes a colher os grafismos não, os algarismos. Ela fez porque estava no modelinho dela, né? Colher os grafismos. E aí eu falei, aqui a gente tem uma data. Pode ser que não seja dele e a assinatura seja dele. Pode ser que a data seja dele também. Então vamos verificar? Aí a gente começou a dar uma olhada nos algarismos. A morfologia estava compatível. Só que a morfologia é algo que, o algarismo, não tem como você variar muito a morfologia. Como que você vai variar o algarismo 1? Não tem como você variar muito ali a morfologia, só o sentido mesmo. E estava no sentido comum, o algarismo 1, ou entre outros algarismos estavam comuns, até que eu observei o 8, era 2018. E o fechamento era 7 horas, era embaixo. E eu falei, vamos dar uma olhada estatisticamente no trabalho do Samuel? Vou até deixar o trabalho dele aqui, gente, é o trabalho sobre os algarismos exóticos. É um dos primeiros trabalhos, né, Samuel, que você fez sobre essa... sobre essas construções exóticas. E quando a gente olhou o trabalho, eu falei, olha só, e esse 8 tá lá. E o 8 estava ali. 10% por aí. Então assim, era muito pouco para ter uma outra pessoa que fizesse um algarismo 8, entre outras compatibilidades. Então eu falei, faz mais sentido essa escrita ser dele, ser um disfarce e ter os algarismos também. Pois é. E a gente pode avançar nesse raciocínio, certamente você deve ter ido muito mais longe. Por exemplo, alguém poderia querer imitar a assinatura de outrem, né, dessa pessoa. Se isso tivesse acontecido, esse alguém aparentemente não imitou muito bem, pois estava diferente, tanto que vocês estavam pensando em disfarce. Agora, será que esse alguém vai querer imitar os algarismos dessa pessoa numa data? Para quê? E mais, se essa pessoa quisesse, não me ocorre um motivo por que iria querer, mas se quisesse, Jaqueline, se você quisesse imitar a minha assinatura, você poderia, você não vai fazer isso porque é crime, né? Mas se quisesse, você poderia pegar uma xerox de um documento meu, um documento que eu tenha assinado junto com você, mas se você quisesse imitar o meu algarismo 8, onde é que você iria conseguir um modelo para saber como é o 8 do Samuel? Não é possível, mas seria bem mais difícil do que conseguir o modelo da minha assinatura. Então, veja o quanto a gente pode avançar nesse raciocínio. Por isso que eu insisto sempre que a grafoscopia, tudo bem, a grafoscopia tem um fundo de subjetividade muito grande, mas não pode se assentar exclusivamente em percepções subjetivas. Nossos raciocínios podem e devem ser mais objetivos, né? É, sim, uma análise probabilística, estatística, qual a probabilidade disso acontecer na hipótese de unicidade de punho, qual a probabilidade disso acontecer na hipótese de dualidade de punho, embora a gente não possa quantificar com números, claro, mas dá para a gente avaliar qual das duas hipóteses é a mais provável. E quando você faz isso com muitos elementos,
a sua conclusão se torna cada vez mais segura, cada vez mais objetiva, né? Cada vez mais científica, né? Para usar um termo que está na moda. Então, é esse raciocínio mesmo. Eu gosto muito de fazer esse tipo de avaliação. Perfeito. Sim. É exatamente, gente, é aplicação. Então, você ter esse conhecimento e aplicar no caso concreto. Então, quando a gente está fazendo trabalho para um juiz, para um advogado, eles estão alugando o nosso cérebro. Então, eu costumo falar, o que é melhor? Você ter ali um estudo, muito estudo, uma bagagem muito boa, ou só ter equipamentos que você não vai saber quando utilizar. Então, isso é o que eu sempre bato nessa tecla do conhecimento. E esse artigo foi um dos primeiros que eu li, aquele que está na revista da Polícia Federal. E quando eu li aquele artigo, eu falei, meu Deus, ele está em 2050. Ele só pode estar. Samuel, olha de volta para o futuro. Que legal isso. Então, assim, é muito legal. Então, a nossa ciência, ela progride com pensamentos, com ideias. E essa ideia que você colocou é magnífica. Uhum. Desde que eu comecei a ler. Maravilha. Então, continuem. Então, assim, pessoal, façam mesmo. Leiam um artigo, façam um curso. Construções exóticas são essenciais. É um novo, eu diria que é um marco na nossa área. É um marco que é uma quantificação. Porque antigamente a gente só tinha a subjetividade. Então, só falavam da comparação morfológica. E quando você colocou essa probabilística mesmo, é muito bacana da gente conseguir acrescentar isso num estudo que é tão subjetivo. Então, eu queria fazer um gancho aqui, porque eu gostaria de saber mais o que você acha que um perito precisa saber. O que o perito na área de documentoscopia e grafoscopia precisa saber? Já que você tem uma boa visão, Samuel, então eu queria que você falasse assim para o pessoal que está começando. O que ele precisa estudar, o que ele precisa saber para começar nessa área? Olha, eu acho que a gente até você já respondeu essa pergunta, mas vamos lá, é isso mesmo, é nessa linha. Bom, em primeiro lugar, para mim, o termo perito, um tanto polêmico atualmente, né? O que é um perito? Perito, para mim, eu uso o termo mais genérico possível, eu uso o significado mais genérico possível. Perito é uma pessoa que detém profundos conhecimentos em determinada área, seja ela qual for. Por exemplo, grafoscopia. Uhum. Você está se designando ou quer ser designada como perita em grafoscopia, a primeira coisa é reunir profundos conhecimentos. Então, a primeira resposta a essa sua pergunta é, olha, um perito precisa estudar muito, não apenas saber muito sobre um ou poucos aspectos, mas principalmente saber um pouco sobre vários aspectos relacionados, é claro, com o seu trabalho. Tudo que tenha relação com a escrita, com documentos. Então, os conhecimentos precisam ser amplos. E aí, existem várias fontes de informação, de preferência devemos usar todas elas, fazer cursos, ler livros, ler artigos científicos, participar de congressos, trocar ideias com outros colegas, fazer experimentos próprios, enfim. Então, essa seria uma resposta ampla, né, aberta à sua pergunta. Mas existem dois temas que não é de hoje que eu venho falando, que são muito importantes para o perito na nossa área. Uma delas, a gente já tratou, a habilidade, a capacidade de identificar o sentido de traços. Da maneira mais segura possível, conhecendo o maior número possível de sinais indicativos desse sentido. E um outro conhecimento, eu já venho observando até há mais tempo, impressões gráficas. Talvez esse conhecimento não seja... A gente possa até pensar que ele não vai ser empregado diretamente na grafoscopia, claro que não, na grafoscopia não, mas eu considero que qualquer perícia grafoscópica precisa também ser documentoscópica. Não faz sentido a gente examinar uma assinatura e se esquecer o restante do documento,
como que ele foi impresso, os sistemas de impressão são compatíveis com a data do documento, só há um sistema gráfico empregado nesse documento, mais de uma única etapa de impressão, mais de uma etapa. Então, este segundo conhecimento sobre impressões gráficas, para mim também está no mesmo nível de importância que o sentido de traço, né? E eu tenho observado que muitos colegas têm dificuldades nisso. Outros tantos se contentam em apenas serem capazes de identificar, olha, isso é um offset, isso é uma impressão com toner, impressora laser, jato de tinta, ou seja lá o que for. Isso já é importante, sim, mas eu digo que é preciso ir além, é preciso interpretar o significado de uma impressão em determinado documento. Eu vou dar um exemplo aqui bem trivial, talvez até desatualizado, uma carteira de trabalho, por exemplo. Para muitos colegas, basta comparar para ver se essa carteira de trabalho é autêntica ou falsa, contrafação ou alterada, ou seja lá o que for. Preciso de um exemplar padrão, comparar as características do padrão com o questionado. Se for tudo semelhante, ok, a carteira é autêntica. E se for diferente, não, ela deve ser falsa. Tudo bem, esse raciocínio está correto, mas ainda é pouco. Eu vou dar um exemplo bem trivial, para alguns vai ser quase ridículo, mas vamos lá. Certa vez eu examinei uma carteira de trabalho impressa por tipografia, uma carteira bem antiga. Por que as carteiras de trabalho hoje são impressas em offset? A resposta é porque é o sistema, primeiro, mais rápido, excelente qualidade e em altíssimas tiragens, ele é o mais barato que existe. Claro, a flexografia é ainda mais barata, poderia ser impressa por flexografia, mas, vá lá, não são todas as gráficas que têm uma impressora flexográfica, então o offset é o escolhido. E carteiras de trabalho são impressas aos milhões a cada ano, então a tiragem é altíssima. Portanto, não faria nenhum sentido eu ter um sistema gráfico como jato de tinta, toner, serigrafia, enfim. Pois bem, mas nesse caso, a carteira que eu estava periciando havia sido impressa em tipografia. Claro, levando em conta a data da sua impressão, os anos 1950, não me causou estranheza. O offset já existia há mais de meio século nessa ocasião, mas a tipografia ainda era mais difundida no Brasil. E nos anos 1950, esse documento não deveria ser emitido aos milhões a cada ano. Seria algumas centenas de milhares, quando muito. Então, mais tarde, aliás, naquela mesma ocasião, busquei entre documentos da minha família e encontrei, um familiar mais antigo que eu, cuja carteira de trabalho também havia sido impressa por tipografia. Então, não precisei me limitar a comparar, ainda que eu não encontrasse entre os meus parentes um exemplar desses, eu não iria considerar isso como uma divergência indicativa de falsidade, pois me sentia em condições de interpretar o significado de encontrar uma impressão tipográfica naquele documento, daquela natureza, emitido naquela época, né? Então, esse tipo de conhecimento também eu considero muito importante e fundamental para a nossa área. Sim, isso realmente. Agora que você falou de impressões, eu lembrei daquele caso da Procuração de Goiânia, um caso da Grafo 2, da matéria de Grafo 2, agora eu não lembro o nome, era um casal que... Aliás, não era o casal? Era o casal que tinha a impressão, tinha sido feita no cartório, então também as trash marks. Então não é só... Marks, tá ali uma impressão. O que essa impressão quer dizer? Então, assim, aquela impressão às vezes tem mais características do que só uma impressão. Às vezes aquela impressão pode ter sido feita naquele mesmo cartório. Então, tudo deve ser investigado. Todos os vestígios que estão naquele documento devem ser investigados. Eu coloco na minha perícia
eu coloco o termo grafodocumentoscópica. Delpica vai querer me matar. Delpica vai querer me matar. Olha aí, a briga por causa de uma palavra. Mas eu sei que ele concorda com a ideia. Eu sei porque eu já escutei. O que acontece? Por que eu utilizo? Da boca dele. A ideia, ele vai concordar, mas ele não concorda com a palavra. Com o termo, exatamente. Mas por quê? Assim, grafodocumentoscopia, para o Samuel, é redundante. Agora, para o João, que entende nada de documentoscopia, nada de grafoscopia, ele vai falar, poxa, tem grafo, tem grafismo, né? Tem assinatura, tem escrito, tem documentoscopia, então tem documento também. Então, para o Joaquim, e para a maioria das pessoas que não entende a área, isso vai ser algo que ele vai entender que é tanto do grafo quanto da documentoscopia. E a gente faz perícia, eu não faço perícia para o Samuel, não faço perícia para o Delpica, eu faço para a Mariazinha. Eu faço para a Mariazinha que teve o recibo de pensão falsificado. Então, é para essa pessoa que eu estou fazendo a perícia. Por isso que ela tem que entender. Mais do que para o juiz. É para o cidadão que buscou está buscando a justiça para que se faça justiça, para ter um direito seu respeitado, para recuperar um direito que lhe foi usurpado. É para isso que a gente trabalha, eu concordo com você. Se eu emprego uma palavra ou outra diferente que você, parece que pelo menos com as ideias a gente concorda. A ideia tá a mesma, exatamente. Exato. Então, já que você falou assim de trabalhos, eu queria puxar o gancho para o cenário internacional, já que eu sei que você você lê muito em outras línguas, então você estuda bastante a grafo, a doc, em um cenário internacional. Eu gostaria de perguntar para você o que você vislumbra desse cenário, quais são as necessidades de estudo, o que você pode passar aí para o pessoal sobre esse cenário internacional da grafo e doc. Em primeiro lugar, de fato, eu leio muitas fontes, né? Principalmente livros, artigos também, em inglês, espanhol e internacionais, mas essa não dá para chamar de preferência, mas essa ocorrência, esse fato de eu ler muito material estrangeiro, se deve ao fato de aqui no Brasil a gente ter poucas publicações. Quando eu comecei não quando eu comecei a minha carreira, mas alguns anos mais tarde, quando eu comecei a investir em conhecimento, e talvez tenha sido o primeiro boom, né, o primeiro estouro na minha visão, o grande progresso que começou a surgir a partir daí, eu precisei adquirir livros. E, infelizmente, aqui no Brasil, no nosso idioma português, havia poucas obras assim de qualidade, pouquíssimas. E eu tive que apelar para obras estrangeiras, no inglês. E essa foi a minha base. Então, não que eu tenha preferência por americanos, ingleses, europeus, seja lá o que for, muito menos pelo idioma, mas esse é o porquê de eu citar muitas referências estrangeiras e tudo mais. Agora, você perguntou do cenário internacional. Olha, talvez você vai se surpreender com o que eu vou te dizer agora, mas eu não seria a pessoa mais indicada para falar sobre isso, porque apesar de eu ler muitas obras estrangeiras, eu não me atenho o que os colegas de lá estão pensando, fazendo ou deixando de fazer, mesmo porque as realidades de países diferentes, de outros países, são muito distintas aqui do Brasil. Se sabe, talvez até melhor do que eu, nos Estados Unidos, o perito precisa comparecer à audiência de julgamento, ele não apenas apresenta o seu relatório, o equivalente ao nosso laudo, mas ele precisa ir defender isso. E ele é tratado como uma testemunha técnica especial, mas ele é interrogado, enfim. Aqui no Brasil é muito diferente. A gente se manifesta por meio do laudo. Raramente nós somos chamados para prestar maiores esclarecimentos. E muitas dessas vezes que nós somos lembrados, né, a gente se manifesta também por escrito, mas já foi algumas vezes. Então, são realidades diferentes, mas não é esse o principal motivo pelo qual eu não me atenho
a verificar o que os americanos, o que os ingleses, os alemães estão fazendo, porque a minha pesquisa, o meu raciocínio, os meus estudos são voltados para o pragmatismo, para a prática do Samuel aqui no Brasil. Então, eu pego o conhecimento, muitos conhecimentos fenomenais, a gente retira lá desses autores, e não é, se eu falo, olha, o Samuel preocupado com a palavra, se eu disser adapto, talvez eu seja mal interpretado, mas eu testo esse conhecimento, eu vivo falando para os meus alunos, colegas, vamos buscar conhecimento, ler artigos, mas não vamos tratar os autores desses artigos como semideuses. Ninguém é infalível. Não vamos tratar desses conhecimentos, dessas informações, como verdade absoluta. Vamos testar esses conhecimentos para ver se eles funcionam na nossa realidade. Aliás, a ciência é assim que se faz. Com todo respeito às religiões, você ler uma escritura e aceitá-la integralmente como verdade suprema, isso é fé, maravilhoso, muito bom para quem tem fé. Mas o cientista não pode ter fé, muito menos fé na ciência. Tanto que, olha aí de novo, o Samuel com palavras. Mas aqui não é só palavra, eu fico estranhando quando um perito, um cientista forense diz, eu acredito na ciência. Eu não acredito na ciência, eu questiono a ciência. Eu não sou negacionista, eu não duvido da ciência, mas eu questiono a ciência. Então, agora explicado o contexto, é o que eu queria dizer com... Eu pego essas informações e adapto e trago para a minha realidade. Funciona aqui na minha realidade? Se você me permite dar mais um exemplo, prometo ser rápido. Certa vez eu fiz uma perícia em que nem se questionou, mas surgiu durante meus exames a hipótese de ele ter sido assinado totalmente em branco. E havia um cruzamento entre um traço com caneta de tinta líquida e o tôner. Felizmente, sei lá, a tinta era fluorescente no infravermelho. E eu lembrei de ter lido alguns artigos no passado sobre estudos de cruzamento de traços usando fluorescência infravermelha. Mas em vez de eu correr atrás desses artigos, eu fiz o exame e observei que justamente onde havia o cruzamento, assinatura, com o nome do signatário impresso, o tôner, examinando pelas costas do documento, pelo reverso, justamente naquela região de cruzamento, havia uma falha da fluorescência. Eu conseguia observar pelas costas do documento a fluorescência de todo o traçado da assinatura, exceto naquele único ponto em que havia sobreposição assinatura e impressão com tôner. Ora, o que é a lógica disso? Se eu estou examinando o documento pelo reverso e houve uma falha de fluorescência, não dá tempo da gente explicar, né? Mas a explicação mais plausível é que a assinatura estivesse por cima da impressão com tôner, ou seja, o documento não teria sido assinado em branco. Em vez de eu procurar artigos, eu resolvi testar esse conhecimento e fui numa papelaria, não fui numa biblioteca. Comprei várias canetas esferográficas de tinta líquida e fiz o teste. E aí, para minha surpresa, o teste falhou. Tanto se a tinta da caneta estivesse por cima do tôner, quanto se ela estivesse por baixo do tôner, e eu testei com várias canetas diferentes, a fluorescência não era interrompida no reverso. Ou seja, eu não consegui reproduzir aquilo que o meu raciocínio estava me indicando com relação àquele cruzamento de traço. E aí eu não me senti à vontade para emitir uma conclusão taxativa, olha, o documento não foi assinado em branco.
Mas o que eu fiz? Ainda que tivesse localizado algum artigo em que um americano, um canadense, tenha tido sucesso nesse teste, eu não tive sucesso aqui, com as canetas aqui do Brasil, várias canetas, eu repito. Mas eu mencionei no meu laudo. Repeti, fiz esse teste, não tive sucesso, não consegui reproduzir aquela falha que eu estou mostrando com uma foto no meu laudo. Entretanto, apesar de eu não ter conseguido reproduzir esse efeito, no meu entendimento, afinal de contas, eu estou perito nesse caso, no meu entendimento, a explicação mais plausível para esse fenômeno é o fato de a assinatura estar por cima da impressão com toner. E concluí que não encontrei nenhuma evidência de o documento ter sido assinado totalmente em branco. Ou seja, usei aquele conhecimento, mas usei com as cautelas necessárias, com as ressalvas necessárias para a minha realidade. Então, essa é a minha forma de raciocinar, não apenas nas minhas perícias, mas quando eu leio qualquer fonte. E daí, Jaqueline, respondendo a sua pergunta, por isso que eu preciso passar essa resposta. Não tenho buscado saber como andam os árvores. Deveria até, admito, deveria estar buscando, afinal de contas, o Brasil não é necessariamente o país mais avançado, nós não estamos muito atrás dos países de primeiro mundo, mas não estamos à frente deles também. Então, nós precisamos, sim, verificar como eles estão trabalhando, o que eles estão fazendo, deixando de fazer. Mas precisamos lembrar também que aqui no Brasil a gente tem que produzir conhecimento. E aí eu considero que não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Ou eu sou um pesquisador e retransmissor de conhecimento, que seria fantástico, mas eu prefiro ser um produtor de conhecimento. Então, por essas e por outras razões, eu não me sinto à vontade de falar sobre o panorama lá de outros países. Mas é muito interessante isso, porque aqui no Brasil a gente está tendo muita gente se interessando pela grafo. Então, acho que agora é o momento, gente, de vocês observarem. Olha só, o Samuel, em um caso, ele fez testes. E, nossa, eu achei muito interessante você falar. Quando eu tive uma dúvida, eu não fui para a biblioteca, eu fui para a papelaria. E eu recentemente fiz isso também, Samuel. Teve um caso em que eu não conseguia ver que caneta era essa que tinha sido utilizada, né? Era uma nota promissória e na assinatura tinha uma caneta diferente, não era uma caneta pastosa, era uma caneta, só que ela não era líquida, ela era um pouco seca. E eu falei, que caneta é essa que é seca? Tá muito diferente isso. Eu falei, calma aí, será que isso não é papel carbono? Comprei papel carbono azul, comprei papel carbono preto. Quando eu verifiquei, a assinatura não era feita a caneta, era papel carbono. Então, olha só, é muito interessante que a gente não se restringe, porque eu não tinha visto isso em um livro, por exemplo, Samuel, não sei se tem em algum livro, mas eu nunca tinha visto. Provavelmente não vai ver, a não ser que você publique. Em breve. Vamos amadurecer, que eu achei muito interessante isso, porque eu nunca tinha visto. E eu fui atrás, eu fui na papelaria e falei, ó, quero papel carbono preto, quero todos os papéis carbono que você tem. Eu peço tudo, assim, caneta, eu vou pra papelaria, eu falo, me vê todas as canetinhas, levo um monte de canetinha. Então, assim, é isso que a gente precisa de teste, a gente precisa testar. Então, gente, você que tá entrando na grafo, você que tá estudando grafo, não se restringe a só ler. Teste, poste seus testes, faça um estudo aprimorado para postar, para colocar num estudo científico, colocar num congresso. Então, esses testes vão engrandecer a nossa área. E eu vejo que alguns países, como por exemplo os Estados Unidos, por que eles se destacam tanto? Porque as pessoas fazem muitos testes. Então, a gente vê que tem muitos estudos. Então, a gente precisa disso, estudo, gente. Não é só fazer a perícia. Faça estudos também, olha só que bacana esse feedback meu e do Samuel aqui mostrando para vocês que a gente pode testar. Então, eu queria
fazer mais uma pergunta, acho que essa aqui, deixa eu ver. Onde que as pessoas, o que você acha que as pessoas devem pesquisar atualmente? Aproveitando que a gente está falando de trabalho científico, o que você acha que as pessoas devem pesquisar? Onde encontrar temas para estudo? Então, assim, você já tem esse viés de pesquisador. O que você acha que as pessoas devem pesquisar? Onde que elas devem encontrar ou publicar seus estudos? Conta mais sobre isso, Samuel, por favor. Tá certo. Só antes, uma observação, em Brasília deve estar menos seco que aqui em Goiânia, que desde que a gente começou, já bebi um copo inteiro de água, não vejo você bebendo. Tô com energético. Aí não deve estar tão seco. Cuidado aí com a hidratação. Estamos numa secura aqui em Goiânia. Bom, essa pergunta, ela me é feita com muita frequência, principalmente por alunos, ex-alunos, eventualmente alguns colegas interessados em ou publicar um artigo, ou apresentar um tema em congresso, ou geralmente fazer um TCC, enfim. Olha, dentro da minha linha de pensamento, eu diria a melhor fonte de inspiração para você achar um tema de pesquisa é você mesma, a sua realidade, as suas dúvidas. Mas eu queria estudar sobre a influência de uma determinada droga na escrita das pessoas. Beleza, você é médico, você tem pacientes, você tem material de estudo, enfim, não é a sua realidade. Então, o primeiro conselho que eu dou é buscar um tema que seja execuível, que não dependa de muitos investimentos, não apenas em dinheiro, mas também em voluntários, em pessoas distintas, né? Mas também algo que esteja na sua realidade, uma dúvida que surgiu durante uma perícia sua, um problema que surgiu, um questionamento que te fizeram, ou mesmo, poxa, me pareceu que tal hábito é raro, é peculiar, é diferente, é exótico, mas será que é? Um tema que eu sempre sugiro é isso, mensurar, quantificar a frequência de um determinado hábito, e aqui eu repito, não precisa ser necessariamente uma construção exótica, qualquer hábito, quantificar esse hábito numa amostra de escritas. Sempre me pergunto quantas eu devo examinar, quanto mais melhor, mas tudo tem que ter um limite, talvez umas 400 escritas. Meu Deus, tudo isso, Samuel? Bom, se você não tem tempo para reunir 400 escritas, que sejam 200, mas você vai, na sua publicação, no seu trabalho, mencionar, são 200. Mas preciso encontrar uma amostra representativa da população brasileira. Meu Deus, como é que eu faço isso? Quem é que tem condições de encontrar? Será que as nossas pesquisas que são divulgadas conseguem fazer isso? Não sei. Pode ser que sim, mas, enfim, eu creio que esse preciosismo talvez seja um dos maiores fatores inibitórios na nossa produção de conhecimento. Se eu não posso fazer 100% como manda o figurino da pesquisa científica, eu prefiro não fazer. Eu prefiro fazer com 90% de atendimento a esse figurino. Então, por isso que eu digo, se você não pode 400, use 100, que seja. Se você puder 800, melhor ainda. Mas não vai ser representativa? Talvez não, mas vai ser numerosa. Pegue um número maior e quantifique um determinado marcador, um determinado hábito gráfico, mas não apenas isso, né? Só que esse tipo de pesquisa é o que está mais próximo da nossa realidade. Não depende da gente usar seres humanos como, entre aspas, cobaias, né? Enfim, você vai coletar a amostra de escrita da pessoa, ela vai ceder voluntariamente, se não quiser, ela não escreve, enfim, você não precisa identificar essas pessoas. Então, no momento que nós temos uma coleção de escritas reunidas, algumas centenas pelo menos,
a gente tem um material de trabalho para o resto da vida em termos de pesquisa, se você quiser seguir nessa linha. Claro, existem várias outras linhas, cruzamentos de traços, impressões. Eu estou agora num curso da Polícia Federal, de especialização com nossos colegas, e no meu módulo, impressões gráficas, eu propus a eles fazerem 2 pesquisas, uma sobre a distribuição de pontos numa retícula de impressora jato de tinta. Eu já li um artigo a esse respeito, achei o artigo um tanto fraco, mas, assim, em termos de detalhamento, mas parece que não apenas faz sentido, eu já testei e parece que é por aí mesmo. E agora estou contando com 30 peritos federais que estão sendo meus alunos nesse curso, e eles vão fazer pesquisas, cada um com o seu viés, cada um com as suas condições. E essa mesma turma vai fazer uma segunda pesquisa com impressoras laser, desalinhamentos em documentos impressos em 2 etapas. E eu fico imaginando o que vai vir por aí. Peritos altamente gabaritados, creio que estejam motivados a fazer um trabalho, não é apenas uma questão de avaliação, né? Deixei bem claro para eles, gente, isso aqui é utilidade direta no nosso trabalho. E eu acho que, não sei se dá para dizer novidades, né? Novidades virão aí, mas pelo menos para mim, eu estou bastante ansioso para ver o resultado do trabalho deles. Já fiz coisas semelhantes no passado. Então, os temas são infinitos. O conselho que eu dou, respondendo agora a sua pergunta, é: verifique, se você tem condições, material humano, equipamento, se for necessário, é claro, para executar. 2, você tem tempo suficiente? Preciso testar o envelhecimento do papel. 30 anos, você está disposta a esperar 30 anos? Maravilha, maravilha. Mas acho que não, né? Pouca gente vai ter essa disponibilidade. E também, como eu já disse, verificar se esse tema que você vai abraçar vai te trazer, em primeiro lugar, a você, uma utilidade prática nas suas perícias e para os seus colegas, pelo menos aqui do Brasil, né? Então, deixemos os estrangeiros de lado, pelo menos por enquanto, mas eu acho que não vai demorar muito, se é que já não chegou o tempo, que eles também vão buscar aqui no Brasil fonte de conhecimento. Estamos avançando a passos largos, né? Sim, nossa, eu poderia ficar o dia inteiro aqui conversando com você. Adoro esse assunto e o jeito que você coloca. Aproveito para fazer um agradecimento, que não é só meu, acho que de todos que estudam a área de gráfico vão concordar comigo. Se você concorda comigo, já dá uma curtida e deixa seu comentário para o Samuel aqui. E você contribui muito, todos os eventos você traz conhecimento, então você está fazendo um grande legado para a Grafidoc. E eu queria que você passasse uma mensagem aqui para todos que estão assistindo, para todo mundo que se interessa pela área. Qual seria a mensagem, o conselho que você daria para essa galera que está começando? Talvez o mais importante de todos, a gente já tenha tratado aqui quase que a exaustão, né? Estudem, busquem conhecimento, busquem evolução. Não podemos ficar estagnados. Eu não posso jamais, daqui a 5 anos no futuro, ter exatamente o mesmo conhecimento que eu tenho hoje. Eu tenho que ter evoluído, tenho que evoluir nesse período. Então, talvez o mais importante seja isso. Para a gente atingir esse primeiro objetivo, claro, estudar, fazer cursos e tudo que foi falado, mas eu tenho mais um conselho, algo que eu acho assim fundamental: observar a realidade. Não apenas observar a realidade lá fora em termos de testar a teoria na prática, né? O que eu chamo de a prova da janela, a prova da realidade. Não é porque o americano disse que é assim que eu vou tomar o seu valor de face e acreditar cegamente. Vamos ver se funciona.
aqui nas minhas condições. Mas não apenas isso. Quando eu estou me referindo a observar a realidade, eu também estou querendo dizer, no seu dia a dia normal, você vai, hoje quase não se vai mais ao banco, né? Mas se vai ao banco, abrir uma conta, fazer um empréstimo, fazer uma reclamação, seja lá o que for, observe como é o atendimento, a pessoa que te recebeu, observa quando você precisa assinar um documento. Opa, eu estou sentado, claro, né, Samuel, eu vou assinar em pé, pois às vezes eu comento isso em aula, e alguém até me perguntou, Samuel, como é que se sabe que esse documento foi assinado com a pessoa sentada numa cadeira? Não, eu não sei. Eu deduzo que, muito provavelmente, esse documento foi assinado com a pessoa sóbria, senão não teria sido atendida lá no banco. Qual é o banco que vai me conceder um empréstimo se eu for lá bêbado, né, ou muito embriagado? Então, enfim, coisas assim. Em tabelionato, eventualmente a gente tem que ir fazer algum procedimento notarial, observe como é o atendimento. A pessoa pede o seu documento, examina o seu documento, olha para a sua cara e compara com a fotografia, ou só pede para você anotar o seu RG e nem pede para você mostrar o documento? Quais são os procedimentos? Mas não apenas bancos e tabelionatos, né? No dia a dia, você vai fazer um contrato, vai vender um carro, comprar um apartamento, alugar um imóvel, como que é o comportamento das pessoas nesse sentido? Opa, assinei com uma caneta, a pessoa assinou com a mesma caneta. Ou em tempos de Covid, agora nem tanto, né? Mas até há pouco tempo era mais difícil isso acontecer. Eu uso a minha caneta, você usa a sua. Mas de um modo geral, antes e depois agora dessa maldita pandemia, parece que a vida está voltando ao normal, né? Então, observar tudo isso. E assim a gente enriquece o nosso arsenal de conhecimentos. Ainda dentro desse meu conselho, muitos colegas entendem que o perito precisa apenas dominar conhecimentos técnicos, aquilo que está nos livros e nos artigos. Eu digo que não, muito mais do que isso. O perito precisa ser uma pessoa que tenha não apenas muito conhecimento da realidade, ninguém vai ter todo o conhecimento da realidade, mas, enfim, muito conhecimento da realidade, mas também precisa ser uma pessoa que esteja acostumada a observar a realidade. Quando a gente se restringe demais ao papel, ao impresso, ao PDF lá na tela, do artigo que eu estou lendo, às duas dimensões da nossa leitura, a gente esquece que o mundo lá fora é tridimensional. Eu estou usando agora uma figura de linguagem, é claro. A gente esquece que a realidade é muito mais complexa do que a teoria. Então, talvez esse seja o conhecimento, o conselho mais importante, certamente o mais útil que eu posso dar não apenas para quem está começando, mas também para quem já está na estrada há bastante tempo, assim como a gente, né? Observação, gostei. E, nossa, isso veio para mim como um alívio, porque eu sou a fuçadora. Eu fui fazer a minha atualização da CNH, aí era da Valide. Eu comecei a fuçar, né? Eu cheguei na mesa e falei, que mesa digitalizadora é essa daqui? Já comecei a dar uma olhada, já comecei a observar o sistema que ela estava usando. Então, assim, eu estava observando tudo. Eu pensei, será que eu sou meio doida, né? De ficar observando tudo? E não é. Eu estou certa, gente. E aí eu até tirei foto, né? Não sei nem se podia tirar foto, mas eu tirei foto porque eu queria saber qual mesa digitalizadora, o que tem nessa mesa digitalizadora. Então, já que a gente está indo para essa parte das assinaturas eletrônicas, eu quis também conferir isso, como que as pessoas estão utilizando. Será que é essa mesma máquina que estão utilizando em São Paulo, por exemplo? Porque é a Valide que faz essa parte dos dados atualizados, né? Não é o próprio Detran da CNH. E aí eu observando isso, então é observação, gente, observem tudo. Você vai em um lugar, observe como que eles estão fazendo. Samuel, muito obrigada por estar aqui, muito obrigada por esses momentos, por esses ensinamentos fantásticos, muito obrigada mesmo. Gente, se você gostou dessa entrevista, já dá um like aqui, já se inscreve no canal. E, vou deixar aqui os links, vou deixar o link do
do trabalho do Samuel, das escritas dos organismos exóticos, também o link do curso do Samuel, o que vocês precisarem vai estar aqui na descrição, tá bom? E do livro do Samuel, gente, não deixem de ler, porque é muito importante. Eu costumo falar que é uma virada de chave no seu estudo, porque muita gente está acostumado à morfologia. E o Samuel, ele fala muito dessa parte das construções, de observar outras coisas que não só a morfologia. Então é isso, Samuel, muito obrigada por tudo. E até a próxima. Quer deixar algum recadinho pro pessoal? Isso que você falou, Jaqueline, observar bastante e não, a gente não fica maluco, embora eu às vezes também tenha essa impressão, mas eu acho que é isso que faz parte do perfil do perito, né? Talvez nós tenhamos abraçado essa carreira justamente por termos esse perfil não de malucos, mas de curiosos, observadores. Então, a mensagem final: não se assuste, não precisamos ficar malucos, não, só vamos ficar mais detalhistas. Muito obrigada, Samuel. Vou fechar aqui. Um abraço, muito obrigada e até a próxima. Obrigado pelo convite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.